Olá, vamos para mais uma aula, né? Antes de qualquer coisa, né? Só lembrando a vocês, né, que é importante que vocês já tenham um lugar de estudo adequado, tá bom? Então, um lugar silencioso, um lugar calmo, né, para vocês se concentrarem, ok? E o material didático, né, que tem que estar perto de vocês, tá bom? Enfim, né, então vamos lá, né, já que eu tinha dado spoiler lá da aula. A aula de hoje, produção textual, hoje redação, é sobre reportagem, né, que é um gênero textual que a gente vai começar a trabalhar, no caso, né? Enfim, e aí então vamos falar um pouco, né, sobre esse gênero textual, né, o que seria reportagem. A gente já tinha trabalhado a notícia, né, que também é um texto do campo jornalístico, né, ou seja, ele está presente em textos jornalísticos, né, nesse domínio, né, enfim. E a reportagem, por vezes, ela é confundida com a notícia, né? As pessoas não sabem diferenciar, as pessoas, por vezes, acham que é a mesma coisa, né? Só muda o nome. E, na verdade, não é a mesma coisa, tá bom, gente? Notícia e reportagem parecem um pouco, realmente, né? Porque ambas fazem parte do domínio jornalístico, ambas estão ali para passar uma informação, né? São textos informativos. Ambas apresentam o lead, né, que é o pequeno resumo que tem no primeiro parágrafo, tá bom? Só que tem algumas diferenças, assim, né? Tem mais a ver com o aprofundamento que cada um desses textos vai dar, tá bom? Então a notícia ela é mais resumida, né? Geralmente ela só tá ali realmente para noticiar, né? Ela só tá resumindo algo sobre aquilo, né? Claro, ela vai trabalhar melhor, né? Eu tenho um primeiro parágrafo com o lead, né? Que é essas perguntas, na verdade com as respostas para essas perguntas, né? O que aconteceu, quem, onde, como, porquê, enfim, quando. E nos outros parágrafos vai ser mais detalhado, né? Mas apesar de tudo isso, né, de maneira geral, é um texto que ele não vai ser tão aprofundado assim, tá bom? Ele só realmente vai estar noticiando algo e ponto. Já a reportagem não, a reportagem é um mecanismo de informação, né, mais aprofundado do que a notícia, tá bom? Então é um texto também informativo, ele também está ali para passar uma informação. A diferença é que ele vai ser mais aprofundado do que a notícia, ele vai se aprofundar mais sobre o tema em questão, tá bom? Enfim. Ele vai mostrar os fatos, né, e como eles ocorreram, tá bom? Ou seja, a diferença aqui, entre a notícia é porque ele vai interpretar e vai emitir opiniões, tá? Então lá na notícia a gente não tinha isso, né? A gente só tinha o que aconteceu e pronto, né? Tô falando aqui sobre o que aconteceu, aí eu digo quem foi que fez, onde foi, quando aconteceu, enfim. Aqui é diferente, aqui na reportagem vai ter uma certa interpretação desses fatos, né? E além disso pode sim aparecer algumas opiniões sobre o que aconteceu, tá bom? Em relação ao autor do texto, né? O autor do texto ele pode interpretar e pode colocar as opiniões deles, né? Por que ele faz isso? Ele faz isso justamente para mostrar como esses fatos aconteceram, ou seja, ele vai se aprofundar mais sobre o tema, tá bom? Então essa seria a diferença entre a reportagem e a notícia. A reportagem vai permitir, né, que tenha essa interpretação por parte do autor. A notícia não, a notícia é uma coisa mais objetiva, é como se o autor estivesse distante da notícia em si. A reportagem não, a reportagem permite que o autor converse, né, com essa reportagem para que ele consiga interpretar como esse fato aconteceu, ok? Enfim, e aí do mesmo jeito na notícia, né, vai apresentar o lead, né, que seria um primeiro parágrafo e que vai ter um resumo desse fato, né, ou seja, as ideias aqui elas têm que obedecer, né, essas respostas, na verdade, ela tem que conter a resposta para o que aconteceu, quem foi que fez, onde, como, quando, porquê, enfim. E além disso, depois disso, na verdade, né, além de ter esse resumo, a reportagem vai ser seguida por parágrafos, né, em que conterá as ideias, né, ou seja, vai conter opiniões, depoimentos, citações, tá bom? Tudo isso para aprofundar o assunto. Então, na reportagem não vai ter somente um texto informando, detalhando. Pode ser que o autor utilize de recursos diferentes, né, outros recursos para conseguir aprofundar as ideias, né, enfim. Por exemplo, ele pode fazer uma entrevista com alguém da área, né? Vamos supor que é uma reportagem sobre o meio ambiente. Pode ser que ele faça uma entrevista com alguém que está envolvido, né? Um ambientalista, um biólogo, por exemplo, né? Enfim, ele faz uma entrevista com esse especialista, né? Com essa pessoa que é da área, para poder enriquecer esse texto, né? Enfim, aí ele traz e coloca aqui na reportagem, né? Além disso, pode colocar alguma citação, né? De alguém
que também entenda do assunto, né, independentemente de qual é o assunto, pode trazer opiniões diversas, né, para poder mostrar mais de um lado sobre essa reportagem, né, depoimentos, enfim. Então é utilizado mais recursos aqui para que esse texto ele fique mais aprofundado, ele fique mais detalhado do que seria a notícia, que geralmente não tem, tá bom? Enfim, e aí além disso, né, pode ser que tenha imagens, as entrevistas curtas que eu falei, né, claro, não vai ser uma entrevista assim, de 30 perguntas, não, uma entrevista mais curta, né, mais focada ali no tema, né. Pode ser que tenha infográficos também. Infográficos, gente, é como se fosse, sabe aqueles esquemas que você vê, tipo, em postagem, por exemplo, né, que tem algo escrito, né? Pode ser que tenha dados, por exemplo, mas também tem imagens, né? E é muito importante porque é como se fosse um gráfico, só que é um gráfico mais lúdico, né? Porque tem mais imagens, tem mais cores, enfim, não tem aquele formato de gráfico como a gente conhece, né? A barrinha, ou então o tracinho, ou então um gráfico de setores, é um gráfico mais didático, vamos botar assim, né? E aí ele chama mais atenção, né? Porque ele é mais bonito, né? E ele é mais fácil de entender, né? Você olha para o infográfico, você entende a informação, tá bom? E infográficos são muito usados na reportagem, justamente por isso, né? Porque tá passando a informação ali de uma maneira fácil e atrativa, tá bom? Enfim, tudo isso, gente, são recursos, né, que são utilizados para fundamentar a veracidade do fato, né, que está sendo informado, tá bom? Porque por mais que o fato ele possa ser informado das duas formas, né, vou escrever uma reportagem sobre isso, vou escrever uma notícia sobre isso, beleza, você pode fazer escrever os dois textos, né, sobre esse fato. A diferença aqui vai ser só como você vai fazer, tá bom? Se você quiser se aprofundar mais, quiser trazer mais recursos, você vai fazer uma reportagem, não uma notícia. A notícia é só um resumo, tá bom? Ok. E aí, complementando, né, algumas características sobre essa reportagem, tá? A reportagem tem um predomínio da função referencial da linguagem, né? O que seria isso? A gente tem as funções da linguagem, as funções da comunicação, de maneira geral, né? Basicamente, gente, é assim, quando a gente está se comunicando com alguém, ou enfim, independentemente se é oralmente, se é por escrito, enfim, a gente vai focar essa comunicação em algum aspecto da comunicação. Como assim, algum aspecto? Pode ser que eu foque mais em você que está me escutando, pode ser que eu foque mais em mim que estou falando, que estou me expressando, pode ser que eu foque mais no veículo de informação que essa comunicação está acontecendo, por exemplo, tá? Enfim, pode ser que eu foque mais na mensagem, pode ser que eu foque mais no contexto dessa mensagem, pode ser que eu foque mais no que é que eu estou usando em símbolos, por exemplo, para passar essa mensagem, ok? Enfim, esses são os elementos da comunicação, né? Claro, eu falei muito por cima, mas o que é importante saber aqui? Que a reportagem ela vai focar mais no contexto, né? No assunto, na verdade, da comunicação, tá bom? Então, quando você está lendo a reportagem, você não quer saber, por exemplo, sobre o autor. Você não quer saber sobre, sei lá, não é um texto que ele está apelando para você entender, por exemplo, não. Então aqui não tem tanta importância assim, tá bom? Não é um texto que ele vai focar somente na mensagem em si. Geralmente a reportagem ela está tendo um contexto por trás, por isso que você tem que entender o que, onde, quando aconteceu, por exemplo, tá? Então a reportagem, por isso que a gente diz que tem a função referencial, porque ela foca no referente. O que é referente? É contexto, tá bom? É o contexto daquela notícia em si, né, no caso. Ok. E aí a linguagem, né? A linguagem, gente, geralmente ela é culta, né? O que seria culta? Quer dizer que vai ter palavras difíceis e complicadas? Não é isso, né? Quer dizer que vai ser uma linguagem que não vai ter tanto coloquialismo, ou seja, não vai ter gírias, não vai ter essa aproximação com o leitor, tá bom? É um texto impessoal, ele tá ali para falar sobre alguma coisa, né? Enfim, então é como eu falei, né? Não tem tanto foco, nem na pessoa que tá lendo, nem nele mesmo. Então, não tem por que ter essa proximidade toda, tá? Vai focar mais no texto em si, tá bom? Emprego de verbos mais usuais, né? Preferencialmente na voz ativa. Aqui, justamente para mostrar, né, como a linguagem ela não precisa ser complicada, tá? A linguagem culta não é a mesma coisa que a linguagem complicada. Os verbos, eles não são verbos difíceis que ninguém conhece, pelo contrário, né? São verbos que as pessoas usam, verbos que as pessoas conhecem, tá bom? Porque a linguagem, por mais que seja culta, ela tem que ser simples, a pessoa tem que entender, né? Enfim, e preferencialmente na voz ativa, né? Que a gente já estudou as vozes verbais, né? Enfim.
informações claras e objetivas, né? Claro, o principal objetivo aqui, né, é eu conseguir passar alguma coisa, né? Eu conseguir passar uma informação. Então, por isso que tem que ser o mais objetivo e a pessoa tem que entender de forma fácil. Apresenta título e às vezes subtítulo, né? Claro, é opcional. Não obrigatoriamente vai ter um subtítulo, só se precisar de um complemento ali, tá bom? Geralmente questiona e interpreta os fatos noticiados. Aqui seria também um outro ponto diferente da notícia em si, né? A notícia ela só vai noticiar e pronto, né? Só vai contar ali alguma coisa. Aqui é diferente, aqui por vezes vai ter um questionamento dessas próprias, como eu posso dizer, os acontecimentos. Os próprios acontecimentos, eles serão questionados dentro do próprio texto, né? Por isso que a gente diz que, além de ter esse papel de noticiar algo, vai ter um questionamento sobre isso, né? Vai ter uma interpretação sobre isso, tá bom? Por isso que a gente encaixa tudo isso em outro grupo, né? E não apenas notícia, que além de noticiar, eu vou ter uma interpretação sobre isso, tá bom? Por isso que precisa de um outro gênero textual, né? Para abarcar tudo isso. A abordagem detalhada de um acontecimento que virou uma notícia, né? Basicamente é isso. É como se eu pegasse uma notícia e eu vou detalhar, né? Eu vou aprofundar, eu vou questionar, vou interpretar, vou usar recursos diferentes, né? Para tornar esse texto mais rico, tá bom? Então, basicamente seria isso, né? A reportagem. E aí eu trouxe um exemplo, né, de uma reportagem só para a gente conseguir visualizar isso, tá bom? A vez dos taikonautas. A China se firma como uma das grandes forças na corrida espacial e anuncia projetos para os próximos 50 anos. Então aqui a gente tem um título e o subtítulo, tá bom? Claro, lembrando, não é obrigatório, mas nessa situação aqui coube, né? Ou seja, nessa situação foi necessário ter um complemento, tá bom? Enfim, nem astronautas, nem cosmonautas. Os futuros conquistadores do espaço chamam-se taikonautas. Está se falando da China e após a bem-sucedida missão Shenzhou 7, né, encerrada na semana passada, o país planeja agora estar cada vez mais presente no cosmos. Os próximos passos serão o lançamento de uma estação espacial e o envio de astronaves à Lua e a Marte. Tecnologia para essa empreitada os chineses têm, dinheiro também. E motivação política, isso então nem se fala. A missão Shenzhou, não sei como é que pronuncia, desculpa, não sei como pronuncia, 7, enfim, por exemplo, só aconteceu nesse momento para aproveitar a onda ufanista da Olimpíada. Mas o seu lançamento comemora 59 anos da chegada do Partido Comunista ao poder. A China já enviara 3 missões tripuladas, mas essa é considerada especial. Foi a primeira vez que um taikonauta realizou uma caminhada no espaço. Então, só por aqui, gente, o que a gente já tem, né? A gente tem um primeiro parágrafo dessa reportagem, e aqui ele está falando, né, um resumo, né, do que ele vai aprofundar mais, né, e aqui a gente tem a resposta, né, a gente sabe o que aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu, quem é que está fazendo, por quê, a gente consegue identificar isso. E além disso, a gente consegue identificar também essa interpretação, né, da notícia que eu tinha dito, né, por exemplo, até a forma como ele fala, né, quando ele fala assim, cadê? Tecnologia para essa empreitada, os chineses têm. Dinheiro também. E motivação política, isso então nem se fala. Percebam que isso, a forma como ele está falando isso, mostra uma certa interpretação disso, né? Ou seja, você tem que ter um conhecimento a mais, né, sobre como eu posso dizer, a geopolítica de maneira geral, né? Você tem que saber que a China é a segunda potência mundial, né? Enfim, que claro, é um país que está no desenvolvimento econômico considerável, né? Motivação política, né? Quando depois ele cita o Partido Comunista, né? Os 59 anos do Partido Comunista. Então, até como ele fala isso, vai expressar uma interpretação que o autor está tendo, né? É diferente de eu só falar a notícia e pronto, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido aqui, né? Tenham percebido, na verdade, né? Enfim, percebam também que a linguagem aqui tá bem simples, né? Tá uma linguagem culta? Tá, não tem vício de linguagem, né? Perdão, não tem vício de linguagem, não tem nenhuma gíria, não tem nada disso. Tá na linguagem culta, mas nem por isso é uma linguagem difícil, tá bom? Claro, tem essas palavrinhas, né, que são de origem chinesa, né, que realmente são complicadas. Mas tirando isso, o texto em si não tem uma linguagem difícil, tá bom? Os 3 taikonautas designam quem vai para o espaço, né? Assim como nos Estados Unidos, há os astronautas e na Rússia os cosmonautas, né?
Enfim, passaram 10 anos se preparando para essa viagem, que durou 68 horas. O ápice da festa foi quando o coronel da aeronáutica, esse senhor, que eu não consigo pronunciar o nome, vestiu seu uniforme, Made in China, e ao preço de 4,3 bilhões, de dólares, enfim. Abriu as portas da nave e deu início à sua caminhada cósmica. A missão era objetiva e apologética do governo, justamente para incutir nos chineses o orgulho das futuras missões e tirar deles o apoio incondicional, independentemente de quanto o país tenha de gastar. Enfim, foi flutuando de ponta cabeça para apanhar um lubrificante que estava ao lado de fora do veículo espacial, e assim enfeitiçou os olhos dos bilhões de chineses que o assistiam ao vivo pela TV. Ele ergueu a bandeira vermelha de seu país e declarou: "Estou me sentindo bem, cumprimento daqui o povo chinês e o povo do mundo inteiro." A missão chinesa surpreendeu o mundo, que estava esperando uma investida tripulada somente em 2018, e provou que o país entrou para valer na corrida espacial do futuro. Não faltam projetos, um deles, anunciando na semana passada, dá conta de uma estação espacial produzida 100% na China. O objetivo é realizar experiências científicas de grande escala e criar uma sólida base para a utilização pacífica do espaço e exploração de seus recursos. Essa estação ajudará o país a avançar em projetos muito mais ambiciosos. Em 2017, por exemplo, a sua agência espacial lançará a missão com um robô para a Lua. Se tudo correr bem, em 2020 serão os próximos taikonautas que pisarão o solo lunar. E o passo seguinte já está previsto, Marte até 2040. Enfim, é a reportagem, da pessoa lá. Então a gente percebe, que a linguagem foi simples, dá para entender o que está sendo passado, só que a diferença aqui é que realmente tem essa interpretação, como se a gente tivesse guiado por um pensamento, de alguém, sobre o que aconteceu, tá bom? Então é nisso que diferencia a reportagem, tá bom? Essa interpretação, como posso dizer, essa inclusão de opiniões, a inclusão de até a fala, a fala da pessoa, ela ajuda a guiar a pessoa pela reportagem, Então a gente até entende melhor o que está acontecendo quando tem essa interpretação, tá bom? Enfim, espero que vocês tenham entendido, o conteúdo da aula. Se mesmo assim surgir alguma dúvida, você não entendeu alguma coisa, você pode assistir a aula de novo, tá bom? Essa ou então as outras aulas, Enfim, fica à vontade. Acesse o site da escola, para se manter informado, e a agenda digital também, tá bom? E é isso, até a próxima aula.